Olá, meu povo! O vídeo de hoje vai ser sobre uma meditação que eu trouxe para o encontro de casais. É um texto do Evangelho de João. É claro que ele vai estar bem resumido em relação ao conteúdo que eu passei ali para o pessoal, mas é mais para a gente meditar sobre aquilo que aconteceu nessa passagem. Então eu vou ler para vocês o texto do Evangelho de João, no capítulo 5, dos versículos 1 a 9. E a leitura que eu faço é baseada na Bíblia de Estudo de Genebra. Então essa é a versão que eu mais utilizo para fazer estudos e meditações. Então passo a lê-lo. João capítulo 5, versículos 1 até o 9. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, e viste ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Então este é o texto que eu vou fazer essa pequena meditação com vocês. E pretendo fazê-lo versículo por versículo. Então no versículo 1 diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, passadas estas coisas, a gente precisaria ler e entender o contexto anterior ao capítulo 5 de João. Ali diz que Jesus já estava em Jerusalém por conta de festas judaicas, e ele desce, porque Jerusalém fica no Planalto, ele desce em direção a Galiléia, que é uma planície, que é próximo ao lago, o mar da Galiléia, claro. E descendo por ali, ele tem que passar antes por Samaria. E passando por Samaria, ele tem a famosa passagem do encontro dele com a mulher samaritana no poço de Jacó. E lembrando que judeus e samaritanos naquela época tinham uma rivalidade muito grande, não se davam bem. Tinha todo um contexto histórico, cultural de que homens não poderiam estar conversando com mulheres sozinhos. Então Jesus estava ali conversando com aquela mulher. Enfim, ele fala algumas questões acerca da vida pessoal daquela mulher, e ela entende que ele era o profeta enviado por Deus. Jesus fica ali então na região dos samaritanos por cerca de 2 dias, e ele volta para a Galiléia, onde ele havia começado o seu ministério público, justamente em Caná, onde ele transformara água em vinho. Então, passadas estas coisas, é a isto que se refere. É esta saída de Jesus de Jerusalém, passando por Samaria, chegando até Galiléia. Agora, novamente, o texto diz que havia uma festa dos judeus. A gente não sabe, porque o texto aqui não diz qual festa era esta, se era dos tabernáculos ou se era a Páscoa. Mas que Jesus, de novo, sobe até Jerusalém. Aí vem o versículo 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. A porta das ovelhas, segundo alguns historiadores, ficava do lado oeste do templo de Jerusalém, dos muros ali próximo ao templo, e onde que passavam-se as ovelhas que iriam para o sacrifício. Elas eram levadas para darem banho, para serem lavadas, purificadas e depois sacrificadas, conforme o ritual judaico da época. E o nome do tanque que ali se encontrara é Betesda. Você sabe qual é o significado deste nome para o português? Você já ouviu falar nesse nome, Betesda? Provavelmente sim. É o nome de alguma igreja, o nome de algum hospital,
enfim, em nome de alguma instituição filantrópica. Betesda significa, ou pode significar, local de misericórdia, ou casa de misericórdia, de cuidado. E ali havia 5 pavilhões, né? Quer dizer, a água era uma água corrente que passava pelos tanques e ia enchendo um tanque em cima do outro e formavam 5 pavilhões. E havia ali então uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Por quê? Por que tanta gente se encontrava naquele tanque de Betesda? Segundo a tradição judaica, o texto fala isso aqui, havia um movimento das águas provocado por um anjo que eventualmente, de vez em quando, aparecia ali, movia as águas. E quem descesse primeiro para aquele lugar enquanto as águas estavam ali agitadas, turbulentas, era curado, era sarado da sua enfermidade. Do ponto de vista teológico, essa passagem que fala a respeito desse mover das águas pelos anjos, nos textos originais, ele não é encontrado. Os copistas posteriores ao texto bíblico é que colocaram esta passagem. Mas a tradição judaica a valida, tanto que havia pessoas ali, tinha muitas pessoas. Conforme o texto bíblico diz, jazia uma multidão de enfermos. Então, alguma coisa acontecia. Algo de sobrenatural ocorria naquele lugar. Aquelas águas, para aquele povo, para aquelas pessoas, tinham um poder de cura. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos, diz o versículo 5. Então, estava ali um homem, uma pessoa, um ser humano com dignidade, com história, com uma vida pregressa, 38 anos. Muito mais tempo do que muitos que provavelmente estão assistindo esse vídeo. 38 anos significava muito mais tempo do que a própria idade de Jesus, que, segundo os historiadores, ele estava no seu ministério público por volta de 31, 32 anos e foi crucificado com 33. 38 anos é muito tempo, você não acha? Agora imagina enfermo há 38 anos. Eu não sei, eu não consegui identificar aqui se ele estava ali no tanque há 38 anos tentando descer ou se ele estava enfermo há 38 anos, mas naquele período, naquele momento da sua vida, ele estava ali buscando a restauração da sua enfermidade. Agora o versículo 6 é algo que eu quero chamar bastante atenção para você. Preste bastante atenção, porque é algo que Deus pode estar falando no seu coração, que Jesus vai estar falando com você. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Ora, já havia muitas festas em Jerusalém. Jesus já subia e descia por Jerusalém desde quando era criança. Os textos bíblicos mostram isso. Com 12 anos ele já estava no templo. Ele ia com seus pais para as festas judaicas, ele descia para a Galiléia, ele voltava para Jerusalém por vezes, e já ele deveria ter passado por este lugar já há muito tempo. Mas desta vez Jesus tem um olhar especial para aquele homem. Porque o texto bíblico diz que Jesus vendo. O texto bíblico diz que Jesus vendo aquele homem ali. E não só vendo, sabendo que estava assim há tanto tempo. Então, você pode estar passando por um momento difícil. Talvez não sejam 38 anos, pode ser que sejam 5 anos, 3 anos, 2 anos, um mês, um dia. Mas saiba que Jesus está vendo você. Ele observa você. Ele sabe da sua situação, das suas circunstâncias, das suas dores, dos seus sonhos. E da mesma forma como ele se importou com aquele paralítico que ali estava, ele se importa com a sua vida também. Jesus faz aquela pergunta que parece ser irônica para alguém que estava ali há 38 anos naquela situação, querendo ser curado, buscando a cura. Queres ser curado? É uma ironia, parece. Mas, na verdade, a gente entende que quando Jesus faz essa pergunta, ele motiva, ele desperta naquele homem, mais uma vez, a fé, o desejo, a vontade de querer sair daquele estado, de não querer ficar condicionado naquela situação, de aproveitar a oportunidade que ele está tendo agora. Queres ser curado? Queres mudar de vida? Queres sair dessa situação que você se encontra?
Pense numa situação que você está passando, uma dificuldade que você está tendo e que Jesus te convida a sair dela. Queres ser curado? É a pergunta de Jesus. Então, o homem lhe disse: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. O que a gente pode aprender deste versículo é que, conquanto aquele homem já havia 38 anos estando naquela situação, procurando descer, ninguém o auxiliava, ninguém o ajudava. Havia uma multidão ali de enfermos na mesma situação. A gente até conversou no grupo de casais que a gente comentou o assunto. Se coloque no lugar daquela pessoa. Então, e se coloque no lugar das outras pessoas também. Porque todos queriam buscar a cura, todos queriam ser curados. Como diz o ditado popular, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então é difícil para nós julgarmos a atitude dos demais que ali se encontravam, enquanto aquele homem labutava, tentava chegar até o fundo do poço, mas não conseguia. Nessa situação, se você estivesse enfermo lá também, você ajudaria aquele homem ou você tentaria primeiro se curar? É difícil para a gente se colocar nesse lugar, né? Mas a palavra de Deus nos ensina que a gente deve ser misericordiosos com todos. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito. Levanta-te, saia da condição que você se encontra. Ah, mas eu não consigo, sou fraco. Levanta-te, sai desta condição que te prende, que não te leva a lugar nenhum, que te escraviza. Creia na palavra do Senhor. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ah, mas anda de volta para o seu lar, anda de volta para um relacionamento saudável, anda de volta para o seu filho, anda de volta para o seu trabalho, para ter um relacionamento satisfatório no trabalho, anda de volta para o seu marido ou a sua esposa. Anda de volta para ele. Anda de volta para o teu Senhor. Levanta-te e volta-te para o teu Senhor. Imediatamente, diz o texto bíblico, que imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Então, imediatamente o homem se viu curado. Ele tomou o leito e pôs-se a andar. Andar de volta para a sua casa, andar de volta para a sua família, para a sua vida social, agora de uma maneira diferente, de uma maneira curada, de uma maneira resgatada da situação que se encontrava. Voltou a andar, pôs-se a andar de novo, de volta para o seu trabalho, de volta para a sua família, de volta para os relacionamentos que ele, de repente, havia perdido. Isso que importa. Quando Jesus entra na vida da pessoa, ela não é mais a mesma, ela não fica mais igual. Você pode demorar para encontrar Jesus de repente. Você ainda não encontrou, mas quando ele entra na sua vida, quando Jesus sela você com o Espírito Santo, quando você nasce de novo, isso é uma vez só. E depois vem então um processo de santificação dia a dia. E esse processo de santificação pode ser rápido para alguns, pode ser mais demorado para outros, mas o que importa é que você já está nesse processo. Aquele homem ficou esperando 38 anos para ser curado. Você tem a chance, você tem a oportunidade de receber Jesus agora na sua vida. E deixar ele trabalhar, deixar ele completar o processo durante o que vier pela frente. E o texto termina dizendo assim que aquele dia era sábado. Não é a nossa intenção aqui agora discutir a respeito do sábado, mas na sequência do texto bíblico aqui, os religiosos da época, os fariseus, eles perguntavam quem era aquele que havia curado no sábado, porque para eles isso era impossível, estava violando a lei de Moisés. E o homem que tinha sido curado não sabia dizer. E aqui é um dos mistérios também da fé, da palavra de Deus. Embora Jesus tivesse começado o seu ministério público, aquele homem não conhecia Jesus. Mas depois, o texto continua mais tarde, ele vai encontrar Jesus no templo. E lá Jesus se revela a ele: eu sou aquele que te curou. Vai e não peques mais, disse o Senhor para ele.
para que não te suceda coisa pior. E depois disso, Jesus termina falando que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E os judeus não gostavam dessas questões relacionadas ao sábado, mas vale lembrar que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Quero deixar então essa palavra de Deus para a tua vida a respeito da cura desse paralítico. Se Jesus viu aquele homem ali, conforme está no relato bíblico, ele também observa você, ele também percebe você, ele sabe das suas dores, das suas angústias. Então ele te desafia a tomar o teu leito e andar. Ele te desafia a você receber essa palavra de vida para você. Ele te desafia a você recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, para que assim você possa andar novamente em justiça e em retidão perante os homens e perante Deus o Pai. Deus te abençoe, te ilumine e te guarde no restante do dia, no restante desta semana, no restante da sua vida.